Olá, eu sou o professor Wagner. Hoje vamos ver geometria espacial, a parte dos prismas. Quais são as suas características, fórmulas e exemplos? Olha só, um prisma ele é definido da seguinte característica: as bases são paralelas e iguais, tá? As bases dão um nome para o seu prisma. E essas faces laterais são sempre retangulares. Então, eu tenho aqui o prisma triangular, porque a base dele é formato de triângulo. Um prisma quadrangular, porque o formato é quadrangular. O prisma pentagonal e assim por diante. Pode ser regular ou não regular, ou seja, os lados podem ser todos iguais ou não iguais, tá? Ou diferentes. Então, outra particularidade nós temos que saber aqui. Todo prisma tem alguns elementos. Esses elementos nós temos o seguinte: a tampa de cima, que eu chamo de tampa, é chamada de base superior, porque nós temos a tampa de cima e temos a tampa de baixo. Então essa parte de cima é chamada de base superior e a base de baixo é chamada de base inferior. Para formar a figura que vai dar o nome ao prisma é chamada de aresta da base. Então essa base aqui tem o formato dela formado por arestas. A aresta lateral, que vai fazer a ligação entre a base inferior até a base superior, é chamada de arestas laterais. E essas arestas laterais vão formar sempre os retângulos que nós comentamos. E esse retângulo é chamado de face lateral, onde você vai ter uma altura do seu prisma. Lembrando que o I vai ser a nossa aresta da base e H vai ser a nossa altura do prisma, tá bom? Alguns formatos de base que é importante você saber. Então, dependendo da base, vai ser o nome do nosso prisma. E algumas bases são bem particulares e ocorrem com frequência. Por exemplo, base triangular regular, ou seja, todos os lados são iguais, é um triângulo equilátero. Como é que calcula a área de um triângulo equilátero? A área da base desse prisma vai ser L ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 4. Se você quiser a demonstração dessa fórmula, deixa um comentário aqui que eu vou fazer essa demonstração, tá? Um quadrado, então o prisma quadrangular tem uma base de um quadrado. Como é que calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, lado ao quadrado, olha só, a área da base vai ser L ao quadrado. O prisma hexagonal regular, ou seja, todos os lados são iguais, ele é regular e é um hexágono, a fórmula da base, a área da base vai ser 3L ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 2. Novamente, se você quiser a demonstração dessa fórmula, me peça que eu escreve no comentário aí que eu faço um vídeo demonstrando dessa fórmula, tá bom? Outra coisa, nós temos também a área lateral. Como é que ele calcula a área lateral? Esse I é a nossa medida da aresta da base, ou seja, a aresta da base vezes a altura, que vai ser um retângulo. E o que é esse N que apareceu aqui? Esse N é o número de faces das laterais, ou seja, se é um pentágono, são 5 lados, se é um quadrado, 4 lados, se é um triângulo, 3 lados e assim por diante, tá bom? A área total, a fórmula para todos os prismas são área lateral, ou seja, toda a sua área lateral, mais 2 vezes a área da base, porque eu tenho a tampa de cima e a tampa de baixo. Para você calcular o volume, basta fazer a área da base vezes a altura. Então, se você souber a área da base, multiplica pela altura, você tem o volume deste prisma. Vamos ver um exemplo rapidamente? Em um prisma quadrangular regular, tem aresta de base medindo 5 centímetros, ou seja, se ele é um quadrangular, então mede 5 por 5, e a altura mede 7 centímetros. Determine a área da base, a área lateral, a área total e o volume desse prisma. Então vamos lá. Área da base, como é que eu calculo então a área da base? A base desse prisma é um quadrangular. Se é quadrangular, é lado vezes lado, ou seja, lado vezes lado, 5 vezes 5, que vai dar um total de 25, como é a área, centímetros quadrados. Beleza? Área lateral. Como é que eu calculo uma área lateral? A área lateral, nós vimos na fórmula que diz que N vezes I vezes H. N é quantos lados tem essa figura, esse prisma. Esse prisma na lateral tem quantos formatos? Tem 4 lados, ou seja, eu vou colocar 4 vezes o I, que é a aresta da base, que mede 5, vezes a altura, que mede 7. 4 vezes 5 são 20, 20 vezes 7 são 140 centímetros quadrados, porque é a área, tá bom? Área da base, área total agora. Área total, como é que calcula uma área total? A área total é a área da base, 2 áreas da base, que eu tenho a tampa de cima e a tampa de baixo, mais a sua área lateral. Então vamos lá.
área total vai ser 2 vezes área da base. A área da base está valendo 25, mais a área lateral que vale 140. Portanto, nossa área total vai ser 2 vezes 25, dá um total de 50, mais 140, finalizando um total de 190 centímetros quadrados, porque nós estamos falando ainda de áreas. Para finalizar, vamos calcular o volume. O volume basta fazer a área da base vezes a sua altura. Então vamos lá, a área da base está valendo 25, que eu já sei, já tenho pronto, vezes a nossa altura. A altura está valendo 7 centímetros. Então multiplico lá por 7. E quanto que é 25 vezes 7? São 175. Como eu estou falando de volume, centímetros cúbicos. Beleza? Bons estudos, grande abraço!